Muito bem, pessoal, vamos dar seguimento àquilo que a gente acabou de discutir. Imaginem o seguinte, a gente já sabe que o diagnóstico de gravidez, ele se ancora em diagnóstico laboratorial, diagnóstico ultrassonográfico e diagnóstico clínico. Então, vamos focar nossa atenção aqui em termos de diagnóstico laboratorial. E é importante dizer que esse diagnóstico laboratorial, ele se ancora na dosagem do HCG. Vamos lembrar aqui que esse hormônio é um hormônio produzido pelo sincício trofoblasto. E que esse hormônio, ele é imprescindível para quê? Para a manutenção do corpo lúteo. Lembra lá, quando a gente estudou ciclo menstrual, que o corpo lúteo, ele é imprescindível porque ele produz a progesterona. E a progesterona, ela é muito importante, ela é fundamental no início do desenvolvimento embrionário. Então, atenção, gente, que o HCG, ele é uma glicoproteína produzida por quem? Produzida pelo sincício trofoblasto. E aí, memoriza isso. Essa glicoproteína, ela é imprescindível para a manutenção do corpo lúteo, que vai manter a produção da progesterona até que período? 8 a 9 semanas, até que a placenta possa assumir essa função. Então, atenção a isso. Essa é a primeira importância do HCG. E, obviamente, ela é importante para quê? Para o diagnóstico laboratorial da gravidez. Lembrando aqui que esse hormônio ele tem uma característica peculiar. E que característica peculiar é essa? Ele tem um tempo de duplicação. E esse tempo de duplicação ele já foi abordado nas provas de residência médica. Por isso, a gente aconselha que vocês memorizem isso. Qual é o tempo de duplicação do HCG? O tempo de duplicação é em torno de 72 horas ou 3 dias. Então, alguns livros falam 48 horas, mas a imensa maioria taxa para vocês como esse tempo de duplicação de 72 horas. E é importante mencionar que é um hormônio que tem um crescimento exponencial na gravidez. E ele é importante por quê? Porque a gente tem uma chamada dosagem em que a gente tem que ter o achado ultrassonográfico de estruturas que nos remetam a uma gravidez. Está vendo aí no nosso slide que a gente bota assim, gravidez é igual a 1000 miliunidades por ml? Isso eu tenho que encontrar. Porque isso é o que a gente chama de chamado limite discriminatório. E aqui a gente chama atenção a você que normalmente, quando a gente tem gravidez, e a gente sabe que é uma gravidez tópica, a gente pode ver lá, em torno de 1000 miliunidades por ml de beta-HCG, a gente tem o achado ultrassonográfico do saco gestacional. E a gente reforça aqui, você vai ver aí que no limite discriminatório está 1500, porque isso também é um assunto divergente na literatura. Tem livros que informam para a gente, olha, quando você já observar uma dosagem quantitativa de beta-HCG de 1000, você obviamente terá que encontrar o saco gestacional. Outros já colocam esse limite discriminatório em 1500. Então, que fique muito claro aqui, gente, que limite discriminatório é sinônimo de zona discriminatória e corresponde ao parâmetro, à dosagem quantitativa do beta-HCG, em que eu tenho que encontrar estruturas que nos remetam à gravidez. A primeira delas é o saco gestacional. Então, quando eu tenho uma dosagem de 1000 a 1500, eu tenho que encontrar na minha ultrassonografia o saquinho gestacional. E isso é importante para a gente por quê? Por que é importante para a gente? Porque é importante para a gente ter certeza que a gente está lidando com uma gravidez tópica. E que a gente está lidando com uma gravidez em que está lá o sincício trofoblástico cumprindo o papel dele de produzir a progesterona, de fazer com que essa gravidez seja evolutiva até que a placenta assuma essa atividade. Perfeito isso? Agora, é importante mencionar a vocês um detalhe em relação ao HCG. O HCG ele tem duas subunidades. A subunidade alfa, que é comum a alguns hormônios, como por exemplo o LH, que você está vendo aí, é comum ao FSH e que é comum ao TSH. Então, por que é importante dosar a fração beta? Porque a fração beta do HCG é que é específica da gravidez. Então, isso é muito importante que você leve de bagagem teórica para a prova. Lembrar que
Por que pode acontecer reação cruzada nos métodos imunológicos? Por causa da fração alfa, que é comum àqueles hormônios que a gente acabou de mencionar aqui, que é comum ao FSH, que é comum ao TSH. Então, gente, a gente trouxe aqui algumas situações clínicas em que pode acontecer essa reação cruzada nos métodos imunológicos de gravidez. E isso é importante porque isso eventualmente é cobrado em prova. Então, pacientes, por exemplo, que foram submetidas à castração cirúrgica, em que a gente removeu os ovários dela, ou pacientes que já estão no climatério, o que elas têm? Elas têm um aumento do LH e um aumento do FSH, que em virtude da subunidade alfa comum, pode fazer o quê? Pode levar a uma reação cruzada e a um falso teste positivo de gravidez. Nesse mesmo contexto, o que pode acontecer? Se eu tiver uma paciente com hipertiroidismo e eu tiver um aumento do TSH, eu também posso ter um falso teste positivo de gravidez. Da mesma forma, quando a paciente usa um anticoncepcional combinado oral ou usa alguns medicamentos psicotrópicos, isso também nos remete a um falso diagnóstico positivo de gravidez. Tumores produtores de HCG e alguns anticorpos, como, por exemplo, o anticorpo anti-imunoglobulina e o fator reumatoide, também podem fazer uma reação cruzada e levar a um falso teste positivo de gravidez. Então, é por esse motivo que a gente reforça aqui a importância da dosagem da subunidade beta. Por quê? Porque ela é a mais específica. Então, ela minimiza a chance de um resultado quê? Falso positivo. Entendido isso? Então, lembrar, gente, que quando a gente pensa em diagnóstico laboratorial, para a gente amarrar isso aqui, a gente tem métodos biológicos, métodos imunológicos e métodos enzimáticos. É importante dizer o seguinte, que os biológicos eles foram abandonados. Por quê? Porque hoje a gente tem outros métodos que são muito mais simples de serem realizados e são muito mais sensíveis. Então, para que eu vou usar um método que é tão trabalhoso se eu tenho um método que é mais sensível? Então, isso é importante lembrar. Lembrar que, normalmente, quando eu falo em testes imunológicos, eu estou falando naqueles testes que são realizados na urina, no chamado TIG. E que esses testes, eles são qualitativos. Eles nos permitem dizer, olha, a nossa paciente está grávida porque ela tem um diagnóstico, ela tem um TIG positivo. Ela tem um TIG, ela não está grávida porque ela tem um TIG negativo. Mas ele não me permite dar aquela dosagem quantitativa. Ele é só qualitativo, ele só me diz positivo ou negativo. É por esse motivo que quando eu faço um teste imunológico, eu sempre vou recomendar a dosagem plasmática da subunidade beta do HCG, por tudo aquilo que a gente já discutiu aqui. E quando a gente pensa nos métodos enzimáticos, quem é aquele que é o mais importante, que é considerado o mais sensível segundo a literatura? O ELISA. Então, é por esse motivo que quando a gente pede e quer fazer o diagnóstico laboratorial de uma paciente na gravidez, como é que a gente faz? Solicito dosagem quantitativa plasmática de beta-HCG. Lembrando aqui, gente, que essa dosagem quantitativa, como a gente mencionou, ela é importante para a gente avaliar a real evolução da nossa gravidez. Para saber se essa gravidez é uma gravidez tópica e evolutivamente normal. É importante que você não esqueça disso. Então, pensar em qual é o teste mais sensível em termos laboratoriais, indubitavelmente, os testes enzimáticos, o ELISA principalmente. Lembrar que é, como a gente já frisou aqui, que é um teste na dosagem plasmática. Então, que é um teste que a gente faz na dosagem de sangue. Perfeito isso? Beleza.